Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. A mente, a gente recebe, processa todas essas informações, a gente recebe pelos nossos sentidos e a gente processa na nossa mente. Então, nós devemos cuidar bastante da nossa mente, nós devemos manter a nossa mente protegida. Os temas anteriores nós viemos falando a esse respeito. Cuide da tua mente, porque o que está na tua mente vai passar para o teu corpo. O bom ânimo reside na tua mente, mas quando a tua mente tem bom ânimo, a tua linguagem corporal acompanha isso. Entende o que eu quero dizer? Uma pessoa que tem a mente afetada, uma mente com medo, uma mente com susto, uma mente prejudicada, essa pessoa tem uma linguagem corporal down, ou seja, essa pessoa anda cabisbaixa, você vai cumprimentar essa pessoa, e aí, como é que você está? Eu estou mais ou menos, porque estou vendo que as notícias não são muito boas, eu estou com medo, porque mamãe, porque papai, porque não sei quem e tal. E é uma pessoa que está afetada por alguma informação que ela está recebendo. De maneira que nós devemos cuidar muito da informação que chega na nossa mente. Tem coisas que a gente pode deixar de ouvir, tem coisas que a gente não pode deixar de ouvir, não tem como. Nós estamos inseridos num contexto, né, onde somos bombardeados desde várias direções e nossa visão, nossa audição, nosso paladar, nosso gosto, nosso tato, ele é exercitado sempre. Então, a saída está em que cada um de nós protejamos a nossa mente. É uma palavra aos semeadores. Essa semana, o que está acontecendo é que a cada semana está batendo recordes de semeadores. Como é que pode, né? Uma igreja educada é outra coisa, eu não tenho que ficar aqui botando aqui um boleto bancário, mandando alguém ficar te telefonando para cobrar, nada disso. É ao contrário. Aqui no nosso ministério funciona o contrário. Como é que funciona? Da seguinte maneira: as pessoas ligam, passam mensagens pelo WhatsApp ou escrevem, né? E dizem: olha, eu quero semear no Ministério Reconciliados com Cristo, como é que eu faço? Me dá o número da conta. E essa semana, muitos abençoados, vários abençoados de vários lugares do Rio de Janeiro, do Brasil e de fora do Brasil fizeram esse tipo de contato, e eu gostaria de agradecer a todos esses abençoados e abençoadas que estão colaborando financeiramente para que a palavra corra, para que essa palavra continue correndo e para que haja essa manifestação de abundância na tua casa. Então, uma palavra aos semeadores, muito agradecido, em nome do Ministério Reconciliados com Cristo, em nome da família da fé Reconciliados com Cristo, muito agradecido em nome da minha própria família, porque este é o meu trabalho, né? O meu sustento está na sua participação. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 10, ele disse assim um dia, depois que ele recebia a semente da igreja, ele falava assim: puxa, me alegrei muito no Senhor de que vocês tenham revivido o seu cuidado para comigo. Ou seja, esse é um cuidado que você tem comigo semanalmente, mensalmente, quinzenalmente. Eu não sei como é que você semeia, mas o que importa é que você entenda que essa tua semente é importante por vários motivos. Primeiro, ela dá fruto a teu favor. Segundo, ela sustenta o ministério e as nossas vidas para que possamos cumprir o chamado que o Senhor nos entregou. Ele diz que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Então, eu quero agradecer a todos vocês, declarar abundância em suas vidas, e queria te lembrar uma coisa importante. Não é desfazendo de nada disso, mas aqui a tua semente, ela é voluntária. Ok, abençoado? A tua semente, ela não é obrigatória, ela é voluntária. Fique com essa palavra aí no teu coração. E passados esses minutos, eu peço a você que compartilhe nossas mensagens. O tema hoje chama-se O Antídoto contra o Medo. Esse antídoto que nós vamos compartilhar hoje
ele atua contra qualquer tipo de medo. E aqui começamos a ministração dessa manhã maravilhosa, hoje dia 5 de abril de 2020. Eu gostaria que você anotasse aí na tua mente, no teu caderno, onde você puder: proteja tua casa das consequências dessa pandemia que aí está. E uma das consequências é o medo, pânico, o susto, a incerteza, a insegurança, tudo isso. Para começar, eu gostaria de fundamentar com você coisas espirituais. Os assuntos espirituais, abençoados irmãos, estão acima dos assuntos naturais. Ou seja, tudo que acontece nesse mundo em que vivemos, ele é ordenado, aconteceu primeiro no lado espiritual. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, nós temos um tema que se chama os três mundos, né? O mundo cosmos, o mundo aion e o mundo okumene. O mundo cosmos é o mundo físico, palpável, o mundo que se vê, que se pega. O mundo okumene e o mundo aion são mundos espirituais. O mundo okumene é o teu e o meu, o mundo dos salvos para sempre. E o mundo aion é o da outra semente, descendência de Caim, né? Esses são os mundos. Então aqui em Hebreus 11, 3, diz assim a Escritura da Graça: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus criou o bem e o mal. Deus criou os vasos de ira e os vasos de misericórdia. E isso aqui é um palco onde esse plano se desenvolve. De maneira, diz o verso, que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu tenho outras Bíblias em outras versões, e tem uma versão que eu gosto muito em outro idioma, que diz que o visível não veio primeiro. E outra versão diz mais profundamente ainda: o visível veio do invisível. E aí você entende claramente, quando Deus disse haja luz, não havia visível, o que havia era invisível. E através da palavra de Deus, os mundos foram criados. Então, tudo que existe no mundo natural, essa é a conclusão aqui, veio do mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo eterno. O mundo material é passageiro. Tudo tem seu tempo de duração. Aos homens está destinado 70, 80, os mais fortes, né? Eu brinco bastante com a minha mãe, porque ela já tem 96. Aí eu digo: mãe, a senhora está fora da Bíblia, porque a Bíblia fala 70, 80, só tem 96. Caramba, a senhora já passou da prorrogação, da disputa de pênalti, já foi pro vestiário, já tirou cara ou coroa e ainda está aí. Porque a minha mãe tem uma saúde de ferro. Glória a Deus pela vida dela. Tomara que continue assim. Isso é bom sinal para mim. Então, abençoados, o mundo natural veio do espiritual, conforme diz Hebreus 11, 3. Os mundos foram criados aí. Pois bem, falando de evangelho, eu quero mostrar para você aqui uma verdade que está em Colossenses capítulo 1, verso 13, que diz um verso que todo mundo fala, mas hoje eu quero trazer um entendimento perfeito em relação a esse assunto. Diz assim: Cristo nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que ele está dizendo aqui com isso? Primeiro é preciso você relembrar. Você que congrega aqui, você sabe o que significa trevas, né? Não preciso eu dizer, mas eu vou repetir, em respeito aos mais novos que estão nos acompanhando. Nesse contexto, trevas significa falta de conhecimento. Então,
Cristo nos transportou de um reino da ignorância para um outro reino. E esse outro reino... é o que eu encontrei. Espera aí que aqui tem uma... E esse outro reino, o reino que fala aqui do Filho do seu amor, para o qual nós fomos transportados, é o reino da graça, o reino do conhecimento, o reino dos olhos do entendimento espiritual iluminados. Esse é o reino para o qual nós fomos transportados, conforme está aqui em Colossenses 1,13. Ele nos transportou de reino. Quer dizer que o poder das trevas tem poder. Quando a gente diz que trevas tem poder, eu não estou dizendo, então, que o diabo tem poder, porque trevas e diabo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trevas é falta de conhecimento em relação àquele assunto. O diabo foi destruído. Quando a Bíblia está falando aqui de trevas, está dizendo de falta de conhecimento. Está dizendo que quando Cristo pegou Paulo e tirou Paulo da ignorância e começou a revelar para ele o evangelho da graça, ele estava tirando Paulo do reino das trevas e colocando em outro reino. E através das nossas vidas, muitas vidas estão sendo libertas nesse momento do poder das trevas. Porque o poder das trevas reside no desconhecimento. A falta de conhecimento, ela te prende. Ou seja, a ignorância te prende. Porque quando você começa a viver um momento como esse, que o planeta Terra todinho está vivendo, dessa pandemia do Covid-19, e você está em trevas, entrando no contexto de trevas que estamos falando, você é dominado pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, e você então acaba caindo nas mãos de pessoas que têm outra intenção, outras intenções. Pessoas que estão por aí nas redes sociais, na televisão, no rádio, né? Outra coisa que eu queria fundamentar aqui para a gente começar: quem ilumina os olhos espirituais é Cristo. Eu sou um instrumento que Deus utiliza para trazer uma informação, para transportar nossos ouvintes do reino das trevas e trazer para o reino de Deus. Quando eu transmito essa palavra de conhecimento, de sabedoria predestinada, 1 Coríntios 2, 6 e 7, para toda a nossa audiência, o que eu estou fazendo é tirando, com minhas palavras, você do reino das trevas e colocando no reino de Cristo. Mas não sou eu sou um instrumento que fala, na verdade. Quem ilumina os olhos espirituais é Cristo, porque tem muita gente que me ouve e não entende nada. E continua dando paz do Senhor, continua dizendo Deus te abençoe, continua acreditando no diabo. Essa pessoa que me ouve e continua reagindo dessa forma, a culpa disso não é minha, Pedro Kelly, nem é desta pessoa. Porque quem ilumina os olhos da pessoa é Cristo. O máximo que eu posso fazer é trazer uma informação. Então, antes de estar com os olhos iluminados, você estava debaixo do poder das trevas. E as trevas têm poder, como eu te disse. Quanta gente a gente vê por aí no sistema religioso debaixo de um poder enganoso. Esse é o poder das trevas, do desconhecimento. Ele é um poder enganoso. Ele engana você. O óleo ungido, isso é engano, abençoado. A água benta, outro engano. A oração do pastor que impõe mãos, isso é engano. Mas é um poder, isso prende as pessoas pela ignorância. As pessoas que estão nesses lugares estão ali porque estão debaixo da ignorância. E o sistema religioso é ignorante. Por exemplo, hoje, dia 5 de abril, o sistema religioso conclamou um jejum para acabar com o coronavírus. Em vez de fazer o que tem que fazer corretamente, eles acham que isso aí, Deus está no controle disso, Deus está usando o Covid-19 para que todo mundo volte seus olhos para Ele. Hoje tem até ateu rezando. Eu costumo dizer que Deus não precisou de uma igreja, de um pastor, de um líder, de uma reunião para fazer o mundo inteiro se voltar para Ele. Deus usou um vírus que você nem vê a olho nu,
um ser tão insignificante que eu não sei nem se posso chamar de ser, porque você não vê a olho nu e ele está tendo a capacidade de colocar a humanidade rendida, né? Então isso é Deus que está no controle, porque como esse vírus Covid-19, existem muitos outros vírus que estão por aí pelo ar. Se não fosse a cobertura de anjos que nos guarda e nos protege e nos cerca, em Hebreus 1,14, nós estaríamos, abençoados, mortos, porque o que existe de vírus por aí. Então, o que te salva? O que te salva é o conhecimento, porque o conhecimento te livra das trevas. E quando você sai das trevas e teus olhos espirituais são iluminados, você não vê as coisas como as pessoas comuns veem. E quando eu falo pessoas comuns, eu não estou falando das pessoas que estão fora das igrejas, não. Eu estou falando daquelas que estão dentro das chamadas igrejas, mas estão em ignorância. Porque elas estão num sistema religioso que está em trevas, está em desconhecimento. Todo o sistema religioso está em desconhecimento. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios 3,16. Diz assim, ó: mas quando eles se converterem ao Senhor, então o seu véu será tirado. Quer dizer, abençoado, que essas pessoas estão dentro das igrejas, mas não estão convertidas a Cristo. Elas estão convencidas das convenções das assembleias, elas estão convencidas pelo medo que o seu líder colocou em seus corações, elas estão convencidas que a varinha mágica, a fitinha do Bonfim, a vela de 7 dias, o jejum, o joelho, o não sei o que, tudo isso aí, essas pessoas estão equivocadas, porque elas estão em trevas. Elas estão pensando que o diabo está por trás disso, e quem está por trás disso é Deus mesmo. Porque aqui é o mundo cosmos, como já falei no princípio, não quero ser repetitivo. Então todo o sistema religioso não está convertido ao Senhor. Todos eles ainda estão com o velho pacto em suas mentes. Esse é o contexto de 2 Coríntios 3,16. Então quando eles leem, quando eles se congregam, se reúnem para assistir em suas assembleias, eles têm um véu posto, eles estão em ignorância. Sendo assim, estão em trevas. Não foram transportados de reino, como o apóstolo Paulo acusa em Colossenses 1,13, né? Aí quando chega um momento desses, como estamos vivendo hoje, eles não sabem como reagir. Tem pânico. Você sabia que a maioria das pessoas que estão entrando em pânico são as evangélicas? Estão desesperados. Estão desesperados. São pessoas que não têm... Desespero significa sem esperança. Eles estão desesperados, sem esperança, têm medo, né? Estão em desconfiança. Tudo isso são produtos das trevas que está em suas mentes. Seus líderes são verdadeiros principados e potestades das trevas. Entendeu agora, trevas? Eles são potestades do desconhecimento, porque eles abrem a boca para falar uma porção de bobagens, em vez de trazer uma palavra de alento, uma palavra de sabedoria, de paz para o povo de Deus. Nós somos uma voz de luz, nós somos luz do mundo e sal da terra. O que está por aí é mesmice, porque isso não serve, né? Então, esses líderes do sistema religioso, eles são promotores do terror, porque eles utilizam isso para que você dê lá o seu dinheiro, para que você dê lá a sua vida, para que você dedique lá o seu tempo. Eles utilizam essa ferramenta, eles utilizam o velho pacto, eles utilizam o diabo, eles utilizam o devorador, eles são promotores do terror. E isso gera um pânico nas pessoas. E essa minha ministração de hoje se chama o antídoto contra o medo. Você não deve ter medo. Você tem que pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor, nas promessas que Ele fez para você. Ah, mas vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. Porque se você não sabia, está escrito isso, que a terra um dia se encheria de cadáveres. Isso vai passar.
mas só vai passar depois que Deus fizer a sua obra. Depois que passar esse momento, toda a humanidade será uma humanidade um pouco diferente. Muitos daqueles que colocaram a criatura em lugar do Criador vão rever seus pensamentos e seus conceitos. E essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, abençoados, esses pastores são líderes do terror. A sua palavra e seu conselho são ameaças e sustos. Ameaças e sustos. Eles estão utilizando isso para falar de inferno, para ameaçar você, né? Os sermões desses púlpitos aí são verdadeiras morte na panela. Eles amplificam o medo que já está sendo instalado nos corações dos filhos de Deus que estão em trevas ainda. São filhos de Deus, mas estão em trevas. Continuam filhos de Deus, mas estão em trevas. Não foram transportados de reino. Colossenses 1,13 não aconteceu em suas mentes ainda, em suas vidas ainda. São pessoas desesperadas, né? E isso está sendo representado muito claramente hoje. Eu vejo isso tão claro no rádio, eu escuto, na TV eu vejo, na mídia social, nas redes sociais, eu vejo tanta gente falando tanta bobagem, tanta abobrinha, tanta palavra vazia, tanta morte na panela, e isso só serve para assustar o povo de Deus, porque o povo de Deus deveria se reunir numa congregação como essa aqui, onde você vai ouvir que quem está por trás desse assunto é Deus e que só vai te acontecer aquilo que Ele quiser. Abençoado, não tem que ter medo da morte. Afinal está escrito que o morrer é lucro. É claro que eu também não quero morrer, porque eu adoro viver. Eu fui criado para a vida eterna, assim como você também. Por isso é que a morte não combina com a gente, porque nós, em nosso espírito, não vamos morrer. Fomos criados para a vida eterna, a gente não gosta nem de falar em morte. Mas nós temos que aceitar que uma coisa na vida humana, aqui no mundo cosmos, é certa, e ela é a morte. Assim como você nasceu, um dia você vai morrer. Assim como eu nasci, um dia eu vou morrer. O que Deus vai usar para me tirar dessa terra? Não sei. Não sei, mas uma coisa é certa, isso vai acontecer. Então comece a perder o medo dessas coisas, porque Deus está no controle. Sabe o que o Evangelho diz? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor para sempre. Então, abençoado, você tem que estar firme e fundamentado na fé, não na Rede Globo, não nas televisões, não no jornal, não na presidência da República. Esse aí, então, nada disso, abençoado. Você tem que estar fundamentado, olha aqui, ó, no Evangelho da Graça. Você tem que estar sabendo o que você está lendo, ouvindo, o que meu pastor está falando. Ele realmente está condizendo com o posto que ele ocupa na minha vida? Ou será que a cadeira dele também ficou grande? Porque tem alguns aí que estão ocupando cadeiras que a cadeira ficou grande para eles. Será que teu pastor, teu líder também está assim nessa cadeira? Então nós, reconciliados com Cristo, somos a voz de luz em meio à escuridão. Por isso eu quero que você compartilhe nossos temas. Olha aqui, Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16. Quero deixar essa medicina para você. Vamos agora ao antídoto. Falei muito, né, a respeito das consequências do vírus, agora as consequências do medo, né? Então agora vai o antídoto contra esse medo. Hebreus 4,16 diz assim, olha aqui: acerquemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, e este aqui é o trono da graça. Olha aqui, este aqui, reconciliados com Cristo, é o trono da graça neste momento, para você falando, né? Acerquemo-nos então com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de recebermos ajuda em tempo oportuno. Você não acha que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo oportuno para a gente receber ajuda? Que ajuda? Ajuda de palavra, de informação. E essa informação e essa palavra, ela só vem do trono da graça, aqui no nosso púlpito, que nós agora estamos utilizando, reconciliados com Cristo em casa. Então esse aqui é o trono da graça. Estamos vivendo um momento de tribulação. E quando a gente vive um momento de tribulação, a gente precisa
não focar a nossa atenção na tribulação, e sim focar no que está escrito a respeito da tribulação. O que está escrito a respeito da tribulação? Quantos lembram aí? Que toda tribulação é leve, momentânea e produz em nós um eterno peso de glória. Olha só que coisa tão tremenda. A guerra é uma tribulação tremenda, foi. A Segunda Guerra foi uma tribulação, a Primeira Guerra foi uma tribulação. Mas se você lembra, depois dela é que saiu a vacina contra... apareceu a penicilina, apareceu vacina contra a varíola, apareceu tecnologia de comunicação, apareceu uma porção de coisas. Então, Deus utiliza momentos de tribulação para nos levar a uma outra glória superior. Então chegou a hora em que Deus divide os maduros das crianças. Os maduros não vão olhar para a tribulação como tal, vão se proteger, vão fazer todo o possível, mas vão olhar para o que está escrito. Toda tribulação é passageira, ou seja, vai chegar um momento em que isso vai desaparecer e nós vamos voltar a ter vidas normais. Então, isso logo passará. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Hebreus 13, verso 6, para a gente terminar a ministração desse dia 5 de abril. Hebreus 13, 6 diz assim: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que possa fazer a mim o homem. Não temerei o que me possa fazer o homem. Por que você está com medo do vírus? Você não acha que Deus é maior do que o vírus? Hein, abençoado? Creia em Deus, que você não vê. Da mesma maneira que você está acreditando no vírus, que você também não vê. Mas sente, né? Creia em Deus, que você não vê, mas Ele está presente na tua vida. Esse é o antídoto que eu gostaria de deixar a todos vocês nesse momento contra o medo do coronavírus, que é o aterrorizante, o elemento de terror atual. Não caia na mão do sistema religioso com medo de algo que você não conhece. Antes disso, visite nossas redes sociais, porque você vai encontrar muitos temas de consolo para a tua vida, para a tua família. Sabe o que você faz? Reúna a tua família, ligue na internet, assista os nossos temas que estão gravados, nossas palestras, e faça uma reunião na tua casa. E eu tenho certeza, abençoado e abençoado, que isso tudo vai passar e que quando chegar do outro lado, aquilo que a palavra diz vai se manifestar na nossa vida. Toda tribulação é leve e momentânea, toda tribulação é passageira e produz em nós um eterno peso de glória. Nós vamos sair dessa e quando sairmos dessa seremos pessoas muito melhores, seremos crentes muito melhores, nossa fidelidade vai ser expressada a Deus de maneira muito maior, nosso agradecimento será muito maior, nossa postura diante de Deus será muito melhor, será uma postura muito mais excelente, porque nós teremos atravessado a essa tribulação. Então eu gostaria de comentar com você que nós estamos presentes na internet através dos canais no Facebook Pedro Kelly, no YouTube Reconciliados com Cristo. Nós temos também um YouTube com mensagens pequenininhas, Pedro Kelly, você digita Pedro Kelly e você pode acessar. No teu celular você pode ouvir a nossa rádio 24 horas no ar, a rádio do Ministério Reconciliados com Cristo, né? Você digita aí no Google pedrokeller.com, vai abrir uma página, clica na setinha branca lá em cima e pronto, vai tocar a nossa rádio e você pode desfrutar dessas mensagens maravilhosas, pode desfrutar das ministrações de louvores, que nós temos muitas maravilhosas ministrações. O nosso WhatsApp 991048388. O nosso e-mail apostolopedrokeller@gmail.com.
Na quinta-feira, às 10 horas da noite, convido todos vocês para a nossa live da semana, a segunda live da semana. Esta aqui é a primeira, hoje domingo, mas na quinta-feira, às 10 horas da noite, eu convido a todos vocês para a nossa live. Compartilhe, participe, comente, faça perguntas, né? Principalmente socialize. RCC em casa. Uma outra coisa que eu te peço é, quando você puder, sempre compartilhe essa hashtag, aquele símbolozinho, né? RCC em casa, porque quando você fizer esse compartilhamento, a pessoa será direcionada para estes temas, porque todos eles estão publicados com essa extensão de hashtag RCC em casa, Reconciliados com Cristo em casa. Então compartilhe assim. Eu vou ficar por aqui e se desfaz agora essa rede, essa verdadeira rede do Ministério Reconciliados com Cristo. Um abraço a todos vocês que nos ouviram aqui pela nossa rádio. Fique com a nossa programação. Um abraço a todos vocês que participaram conosco pelo nosso Facebook Pedro Kelly. Até a quinta-feira. E também um abraço a todos vocês que estão no YouTube Reconciliados com Cristo. Até a nossa próxima oportunidade. Declaro um anjo em suas vidas. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.